Nessa manhã nós vamos estudar a lição de número 7. E a lição de número 7 fala sobre dízimos e ofertas. Mas antes de a gente entrar na lição propriamente dita, eu quero construir um raciocínio com você aqui sobre algumas coisas antes de nós adentrarmos na nossa lição. Os irmãos me conhecem aqui e sabem que eu gosto de deixar todo mundo situado de onde a gente está começando, e eu gosto de deixar bem esclarecido aonde nós queremos chegar ao final dessa lição. Então, nessa manhã, eu quero construir um raciocínio com você sobre o tema da lição, o texto que foi usado como base para essa lição, de modo que ao final dessa lição a gente tenha conseguido diluir ou responder alguns dos questionamentos que giram em torno desse assunto. Eu, particularmente, não acredito que tratar de dízimos e ofertas seja um tabu ou seja algo polêmico. Para mim é uma coisa muito simples. E ao final dessa lição eu espero que seja simples para todo mundo. Mas fato é que, devido a uma... eu vou chamar, não sei se é a melhor palavra, e se não for a melhor palavra, os irmãos aqui queiram me perdoar, mas eu acho que houve uma banalização, sobretudo com o advento da internet, de muitas igrejas, muitos ministérios, muitas, entre aspas, bem grandes aqui, palavras que estão sendo pregadas e ensinadas e que muitas vezes destoam do que a Bíblia fala a respeito de determinado assunto. Essa última semana eu estive dando uma olhada, lendo algumas coisas, ouvindo algumas pessoas acerca desse tema e comparando com o que a palavra do Senhor fala a respeito do mesmo tema. E eu vou te dizer uma coisa, existe uma discrepância muito grande. Se você perguntasse para mim assim, pastor, você acha que é importante ter esse tema na Bíblia? Sim, acho que é importante. Para algumas pessoas, não. Como eu estava dizendo, essa semana eu vi algumas pessoas dizerem, porque dízimo e oferta não é bíblico, porque isso era para os judeus, porque uma série de questionamentos, alguns desses eu vou trazer aqui nessa manhã. Mas o fato é que nós, como igreja do Senhor, que cremos na palavra do Senhor, e que nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor, não do jeito para nos agradar, nós buscamos entender a palavra do Senhor, sobretudo para ser confrontados e transformados por ela. Nós estudamos a Bíblia, nós estamos aqui nessa manhã, eu forçar um texto bíblico para ele massagear o meu ego e a minha vontade. Nós estamos aqui nessa manhã para aprender algo da parte do Senhor, que nos confronte, mas que nos transforme. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Amém ou não amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o que eu tenho visto, sobretudo nessa subcultura gospel que foi criada, o que a gente mais observa são pessoas que ou forçam o texto bíblico para obter vantagem sobre aquilo que estão ensinando, ou combater um princípio bíblico como se ele não fosse bíblico, a fim de se beneficiar também. Então eu acho que nós, como cristãos que buscamos viver de modo sensato, a gente tem que dar às coisas a importância que elas têm. Cada coisa precisa estar em seu lugar. E cada princípio está exato no lugar de princípio. Um princípio não vai se sobrepor a outro princípio, é tudo princípio, a gente segue tudo, a gente obedece a tudo. Então por que não falar de dízimos e ofertas? Se é um princípio. Pastor, não é. Beleza, vamos chegar nesse ponto na instante, a gente vai descobrir se é ou se não. Dando prosseguimento. A gente tem a nossa leitura coletiva no livro de Miqueias. Eu quero que você abra a palavra para nós lermos juntos. Acho importante que todos leiam juntos esse texto. Miqueias, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, só continuar dizendo que a importância de a gente estudar isso nessa manhã é para que a gente não venha de modo nenhum cair nessa narrativa que tem sido criada aí, tem sido pregada,
de que o dízimo não é bíblico, de que as igrejas, na verdade, só querem obter vantagem sobre o dízimo dos fiéis. Eu não estou dizendo que isso não exista, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que existem, aspas, ministérios, aspas, pastores, que de fato só visam isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem. Elas existem. Mas o fato de algumas pessoas fazerem errado não significa que nós não devamos fazer o certo. Está claro isso aqui? Amém ou não amém? O texto de Malaquias diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. A mim, vós, toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, o livro de Malaquias tem uma peculiaridade, que desde o capítulo 1 do livro de Malaquias, a gente observa Deus falando ao povo, através do profeta Malaquias, e consta no próprio livro uma resposta do povo ao profeta Malaquias. Nesse pequeno texto que nós lemos aqui, a gente tem uma representação disso. Se eu falar: olha, vocês têm me roubado, e o povo: te roubamos em quê? Ah, vocês têm sido infiéis. Infiéis como? Então, existe uma determinação da parte do Senhor através do profeta Malaquias, e existe um questionamento do povo àquilo que está sendo falado pelo profeta. É uma peculiaridade de todo o livro de Malaquias. E veja bem, no início do livro, a gente percebe uma repreensão aos sacerdotes que não estão exercendo o direito do seu trabalho. A gente vê o profeta falando da infidelidade do povo, e aí vai se abrangendo para a população como um todo. Algumas pessoas falam que esse texto de Malaquias, no texto de Malaquias não está falando do dízimo das ofertas para a igreja, está falando para os sacerdotes que não estavam de fato exercendo o seu trabalho com responsabilidade, com hombridade, com honestidade. Mas não é isso que o texto diz. Para começo de conversa, o texto diz assim, olha, inclusive no versículo aqui, diz assim, no versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a mim, toda a nação. Toda a nação. No contexto do livro de Malaquias, a gente está falando aqui do período pós-cativeiro. As pessoas já tinham passado por grande aflição durante o cativeiro, já tinham sido libertas do cativeiro, mas estavam em um período de grande dificuldade, sobretudo financeira. Então, o que aconteceu nesse período aqui? Quando a gente começa a estudar o livro, a gente começa a perceber que as pessoas elas estavam segurando os seus bens, estavam retendo os seus bens, e davam para o Senhor aquilo que sobrava. Não estavam mais com a cultura de entregar a primazia ao Senhor, os primeiros frutos ao Senhor. Os primeiros frutos estavam sendo guardados para consumo, para plantação ou para troca, e era entregado na casa do Senhor, era devolvido ao Senhor aquilo que sobejava. Então veja bem, o contexto era de fato de dificuldade. E nesse primeiro momento eu quero perguntar, será que nós, por momentos de dificuldade, também não temos retido o nosso melhor? Vamos para frente. O texto áureo da nossa lição diz, está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6,
E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com abundância, em abundância também se fará. A nossa verdade doutrinária diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Temos aí os nossos objetivos que eu vou falar nessa manhã. Se você quiser anotar ou se você tiver a lição, é bom que você acompanha, porque de modo que nós fomos correndo na nossa lição, você vai percebendo que estamos alcançando os objetivos que foram propostos pelo escritor da lição. Primeiro objetivo é levar o aluno, e aí que todos nós estamos incluídos como aluno, a compreender a verdade bíblica sobre a mordomia cristã. 2, aceitar o ensino bíblico com relação ao dízimo e as ofertas alçadas. Entender que o dízimo é uma ordenança divina e fazer com que desenvolva uma atitude e de disposição de servir ao Senhor com os nossos bens. Veja bem, a introdução da nossa lição diz que mordomia é o cargo ou ofício de quê? Quem está com a lição aí? Mordomo, não é isso? Mordomo é a pessoa que recebe a incumbência de cuidar de bens alheios. É um administrador que deve prestar conta daquilo que faz periodicamente. É, portanto, uma pessoa responsável por cuidar e preservar o patrimônio de outro até quando tiver de prestar contas. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente está falando de mordomia cristã. Nós administramos, nós gerimos algo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Por que mordomia? A gente entende que tudo que nós temos e que tudo que nós somos vem de quem? De Deus. A minha vida vem de quem? Se Deus me abre uma porta de emprego e eu posso trabalhar, eu tenho condições de trabalhar, essa condição de trabalhar vem da parte de quem? Quando a gente tem essa visão, que é uma cosmovisão bíblica, nós entendemos, nós olhamos para o mundo a partir do filtro da palavra de Deus, certo? Isso é importante que a gente diga nessa manhã. Eu estou lendo recentemente um livro de um pastor presbiteriano chamado Timothy Keller, que o nome do livro é Fé e Trabalho. E nesse livro, o pastor Timothy Keller, ele vai trazer para a gente justamente essa cosmovisão bíblica de que o fruto das minhas mãos, aquilo que eu produzo, só é possível porque Deus assim me permite fazer. E isso não é difícil de entender, certo? É fácil de entender, não é? E veja bem, quando nós olhamos para a nossa vida através de uma cosmovisão bíblica, nós entendemos facilmente que a minha saúde, a minha integridade, o meu trabalho, a minha família, a minha disposição, a minha criatividade, a minha capacidade de criar, de oferecer um serviço, só é possível porque Deus assim permite. Então, tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Eu faço o que com tudo que eu recebo de Deus? Eu administro aquilo que vem de Deus para mim. Qual é a dificuldade nisso? O próprio pastor Timothy Keller diz que todos nós que temos a capacidade de produzir algum trabalho ou de produzir riqueza a partir do nosso trabalho, nós temos a tendência a querer transformar em idolatria aquilo que não deveria ser. E a gente precisa entender um termo sobre idolatria aqui. A idolatria, irmãos, ela não é necessariamente algo ruim. O objeto da idolatria em si não é ruim. Normalmente o objeto da idolatria é algo bom. O trabalho é algo bom. A família é algo bom. O dinheiro é algo bom. Os nossos bens são coisas boas. O problema é quando isso deixa de cumprir a sua obrigação e ela ocupa outro lugar que não é o dela. Quando algo toma o lugar que deveria ser de Deus, nós estamos falando de idolatria. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Amém ou não amém? Vamos para frente para ficar ainda mais claro. Então, o pastor Timothy Keller diz, olha, algumas pessoas hoje, inclusive tem um termo que foi cunhado lá no estrangeiro, que é o workaholic. Acho que, não sei se minha pronúncia está correta, mas é algo assim, que são pessoas viciadas no trabalho.
E o pastor Timóteo Keller fala que essas pessoas estão idolatrando o trabalho, elas vivem para trabalhar. Em alguns países do mundo, como o Japão, por exemplo, isso é cultura. As pessoas lá têm o trabalho como algo mais importante que a família, inclusive. Trabalha de domingo a domingo. E tem outros países como a China, que é bem perto, só que a China o povo trabalha demais por causa do sistema de governo que não proveu o necessário para o povo. É um sistema, é complicado de eu falar aqui agora, porque senão isso aqui dá pano para manga, mas no Japão é cultural. Eles poderiam até, inclusive, trabalhar menos, mas não fazem, porque eles entendem que o trabalho dignifica você de tal modo que é quase um crime, por exemplo, você ficar doente, o seu colega está trabalhando e você não. Eles se sentem diminuídos porque não estão trabalhando. A gente percebe uma idolatria em torno do trabalho e da riqueza que esse trabalho gera. Então, trazendo para a nossa lição aqui, falando de mordomia, administrar os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa saúde e as nossas finanças é uma questão de mordomia. Eu recebo do Senhor e eu preciso administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Amém ou não amém? Está entendido isso, né? Ainda falando sobre mordomia, nós podemos entender que através da mordomia, na administração daquilo que o Senhor nos dá, nós podemos, através disso, adorar o Senhor. O ponto 1 da nossa lição, para definir os termos, vai falar sobre o gesto de adoração e louvor na prática da mordomia. Vamos ver o que o texto diz. Nos tempos dos patriarcas, os lugares onde o encontro com Deus tinha acontecido tornava-se um lugar santo. A gente tem um exemplo de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Esses espaços eram marcados com um altar e era realizado um sacrifício sobre eles. Quando Abraão deixou Harã e partiu para Canaã, parando em Siquém, Deus apareceu a ele e disse que aquela terra estava destinada aos seus descendentes. Note que Abraão edificou um altar ao Senhor nesse lugar, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Se seguimos a trajetória do patriarca, perceberemos que em todos os lugares onde parou, um altar foi edificado. O único lugar onde não edificou um altar foi aonde? Egito. Foi exatamente ali que os seus descendentes foram escravizados por quase 400 anos. Jacó seguiu o exemplo do seu avô e sempre edificou altares. E veja bem, isso nos ensina que onde há uma promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. E onde há o sacrifício, há uma oferta. O ato de ofertar é uma honra. Por essa razão, o Senhor diz ao seu povo, através de Malaquias: onde está a minha honra? Malaquias 1,6. O Senhor questiona: vocês honram seus pais, mas vocês têm honrado a mim? Cadê a honra que vocês não têm me dado? O Senhor questiona lá no capítulo 1 de Malaquias. Vale ressaltar que o livro de Malaquias trata de sacrifícios, dízimos e ofertas no período pós-cativeiro, que foi o que eu falei aqui no início. O povo de Judá estava saindo do cativeiro babilônico e estava com medo de dispor seus bens para Deus e enfrentar dificuldades. Então, para que Deus não ficasse sem ser adorado, eles passaram a dar ofertas de menor qualidade e menos valioso. Aquilo que era melhor guardavam para si, isto é, as sementes para a reprodução. O brado de Deus através do profeta foi: onde vocês estão me honrando? Então, ofertar e trazer dízimos ao Senhor é um gesto de honra. Olha só. Quando a gente observa o comportamento do povo ali no tempo de Malaquias, que retia para si o melhor e entregava o que sobrava ou o que não era de primeira qualidade, me faz lembrar de uma oferta também que está lá no livro de Gênesis. Não sei se vocês percebem uma certa semelhança aqui no texto. Quando Caim e Abel levaram ofertas ao Senhor, um foi aceito e o outro não foi aceito. Presta atenção para ver se os irmãos conseguem entender o meu raciocínio aqui nessa manhã. Por que a oferta de um foi aceito e do outro não foi aceito? Se a gente atentar para o texto, a gente vai perceber que não foi a oferta que foi rejeitada.
Porque antes do Senhor querer receber a sua oferta, o Senhor quer receber você. A Bíblia diz que Abel trouxe as primícias. Abel trouxe o que ele tinha de melhor. O melhor que tinha sido produzido foi o que foi trazido para ser oferecido ao Senhor. E veja bem, ele foi aceito junto com a sua oferta. Mas o seu irmão também fez uma oferta. Mas a oferta que o irmão fez, o texto vai dizer, que não era das primícias. Então não foi apenas a sua oferta que foi rejeitada. Ele foi rejeitado. Aí você pode... Aí eu já quero falar uma coisa aqui logo, irmãos. Tem gente que pensa que... porque o pastor só quer o dízimo, só quer a oferta do irmão. Essa igreja não. Você precisa entender que a ofertar e dizimar é uma honra que você tem, é um princípio bíblico, mas mais do que isso, o Senhor quer você. Ele quer não só o seu coração, porque Ele não é um carniceiro, não é açougueiro, não é marchante, não. Ele não quer uma parte, Ele quer você inteiro. E para alguém que se entrega inteiro a Deus, alguém que doa a sua vida, as suas melhores horas, o seu tempo, o seu entendimento, que confia a sua vida ao Senhor, não vai confiar também ao Senhor o seu dinheiro? Para mim a conta é muito fácil. Para mim é muito simples isso aqui. Eu já confiei a minha salvação a Cristo. Eu já confiei minha vida a Cristo. A minha estabilidade eu confio a Ele. Por que eu não posso confiar a Ele também os meus rendimentos? Faz sentido para você o que eu estou falando? Amém ou não amém? Então aqui, nessa parte que fala de adoração, a gente vê que Abraão sempre montou um altar por onde passou, sempre ofereceu sacrifícios ao Senhor, e o lugar onde o sacrifício não foi feito, um altar não foi levantado, o povo ficou refém naquele lugar. A gente tem aqui um exemplo, uma tipologia de algo que vale a pena a gente analisar com calma. Há um tempo atrás, o pastor Rafael Belo pregando aqui, ele disse uma frase que eu levo como leão para a minha vida: o princípio que eu quebro é o princípio que me quebra logo ali na frente. Quando a gente não tem essa compreensão aqui, de que eu preciso levantar um altar ao Senhor em todas as áreas da minha vida, para que eu não me torne refém em nenhuma área da minha vida, é para que esses princípios sendo cumpridos, os propósitos sejam alcançados. Porque se eu quebro o princípio me quebra onde? Logo ali na frente. Quando eu quebro o princípio de levantar um altar de adoração na minha área financeira, pode ser que eu fique amarrado nessa área financeira logo ali na frente, porque o princípio foi quebrado. Quando eu quebro o princípio de honrar ao Senhor com aquilo que as minhas mãos produzem, com o meu trabalho, corre o risco de logo ali na frente eu ficar refém do meu trabalho, porque eu estou quebrando um princípio. Então a gente observa aqui com Abraão, que erguer um altar, aonde quer que eu passe, nas áreas da minha vida, naquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para fazer, quando eu ergo um altar, eu não fico refém daquilo. Os irmãos estão entendendo esse raciocínio, amém ou não amém? E como a gente está falando da área financeira, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 16, versículo 13, para a gente analisar uma coisa aqui sobre o dinheiro, que é bem importante. A gente vai começar aqui a fazer uma diferenciação do que é dízimo, do que é oferta. Então, antes de a gente entrar nisso aqui, eu queria que a gente analisasse esse texto de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Alguém achou aí? Se alguém achou, pode ler. Cavar não poço, de mendigar tenho vergonha. Cavar não posso. Lucas 13? Deixa eu abrir aqui. É Lucas 16, 3. 13. Ai, 13. Lucas 13? 16, 13. Aqui. Deus e a mamon.
Porque mamão é o Deus do dinheiro, né? Só pode repetir aí, porque o pessoal que está em casa não ouviu. Pronto. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, mas não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon é a entidade, é o Deus do dinheiro. Agora, veja bem. Ninguém pode servir a dois senhores, a dois deuses. Eu falei agora há pouco sobre idolatria. E me parece um pouco idólatra a maneira como a sociedade, sobretudo a sociedade moderna, se relaciona com as finanças. Tem um pouco de idolatria. Por que eu acho que causa tanta polêmica quando a gente fala de dízimo e oferta na igreja? Porque eu acho que não deveria ser. Haja vista que uma coisa é um princípio bíblico e a gente tem uma perfeita compreensão disso, nos ajuda na nossa caminhada de fé. Mas quando a gente trata isso como um tabu, denuncia que alguma interpretação não está muito bem feita. O texto de Lucas aqui, a gente fala de dois senhores. Que ninguém pode servir a dois senhores. E eu fico pensando, irmãos, que se da maneira como a gente tem, e quando eu digo a gente, eu estou falando da sociedade como um todo, como a gente tem entendido essa questão financeira, é uma idolatria. Porque Deus é o Deus da minha vida, mas no meu dinheiro ninguém toca. Ocupou um lugar que ninguém pode tocar, que ninguém pode falar, que ninguém pode... Eu não entendo que esse seja a realidade bíblica acerca disso. Então, quando a gente fala de dízimo e oferta, as pessoas dizem, não, porque... Cria uma polêmica, uma situação... E aí eu percebo que existe tão somente isso que o texto de Lucas está falando. Uma idolatria, as pessoas querem servir a Deus e ao dinheiro, de modo que não se dobram aos seus bens. Então, quando a Bíblia fala de dízimo e de oferta, é você dizer para o seu dinheiro assim, olha, eu tenho você, você não me tem. Eu sirvo ao Senhor, não a você. Com você eu faço o que eu quiser. Eu não quero ser escravo seu, você não manda, você não determina as minhas ações, as minhas posições, você não determina a maneira como eu devo viver, você dizer para o seu dinheiro que você é o Senhor dele, não o contrário. Mas quando eu trato essa questão da mordomia cristã como algo intocado, que ninguém pode falar, que ninguém pode... não, porque eu não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para instituição, você não está dando dinheiro a ninguém não, filho. Porque você não é obrigado a dizimar e você não é obrigado a ofertar. Pastor, eu não quero dizimar nessa igreja. Não dizime. Eu não quero ofertar, não oferte. Você não é obrigado a isso. Você não é nem constrangido a isso. Tanto o dízimo quanto a oferta, eles são voluntários. Eu mesmo, do meu coração, entrego, reconhecendo a fidelidade do Senhor e a minha gratidão ao Senhor. E ainda acrescento mais, para não ser refém daquilo que o Senhor tem me dado. Devolver uma parte daquilo que recebo, ofertar, liberar, com o meu coração liberal na obra do Senhor, ou na vida de alguém que seja, eu faço isso reconhecendo que muito mais tem o Senhor me dado, e não me tornando escravo daquilo que eu possuo. Isso está claro aqui, irmãos? Amém ou não amém? Porque se não tiver, eu vou tentar falar de outro jeito. Amém? Sim. Quando a gente deixa de dizimar, a gente quebra um princípio. E quando eu quebro um princípio, eu estou errando o alvo. A etimologia de pecado é errar o alvo. Certo? Então, quando eu deixo de entregar o meu dízimo, eu estou quebrando um princípio. Logo mais aqui a gente vai falar sobre por que um princípio, e eu acho que isso vai ficar mais claro. Se não ficar, a senhora me fala, que a gente vai esmiuçar isso aqui para ficar bem claro para todo mundo. Mas, irmãos, podem perguntar, viu? Então, o que é o dízimo? Qual é o entendimento que a gente tem disso? Vamos lá. A definição de dízimo no dicionário é a seguinte: dízimo significa a 10ª parte de algo.
paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto. Boa essa definição aqui, porque no nosso contexto, o dízimo é entregue, é devolvido. Eu mesmo não gosto da expressão pagar o dízimo, eu não gosto dessa expressão. Às vezes alguém fala, pagar o dízimo. Gente, eu devolvo. Eu não estou pagando nada a ninguém. A gente vai chegar nessa parte, irmão Cláudio. Já a gente vai chegar nessa parte aí, de entregar o 100%. É polêmico isso, mas a gente vai chegar nessa parte na instante. Então veja bem, eu devolvo ao Senhor uma parte daquilo que Ele tem dado como um princípio de fidelidade. Só que nem sempre foi assim. Quando a gente vai para a história, ou na história secular, ou na própria história bíblica, a gente vai perceber que alguns reinos, o dízimo era pago ao rei e era na forma de um imposto. Era, como o próprio nome diz, era imposto que você pagasse. Se a gente for falar, a gente não tem tempo aqui, mas eu poderia discorrer um pouco, mas na época, inclusive, de Jesus, na época de Jesus a gente não existia classe média, irmãos. Eu não sei se classe média é um conceito mais moderno da história da humanidade. Ou as pessoas eram extremamente ricas, ou as pessoas eram extremamente pobres. Ou era ou bem, não tinha uma terceira classe, não. E o que acontecia muitas vezes era, as pessoas que produziam, os pobres, que produziam na terra dos ricos, dizimavam da produção. E o dízimo aqui não era só de 10%. Era uma taxa que era cobrada de quem produzia naquela terra. Certo? Apesar que, continuando na leitura do comentário bíblico, apesar de atualmente estar associada a uma prática judaica, religiosa ou cristã, muitos reis na antiguidade exigiam o dízimo de seus súditos. Na língua hebraica, a palavra dízimo é maser, com o significado de 10ª parte de algo. Não vou me adentrar aqui a parte dos significados, eu vou para a parte da oferta. A gente vai aqui para o ponto 1.3. Então, tendo claro o que é o dízimo, ali foi um dízimo. Era um tributo que era pago sobre a comercialização. Então, ali a gente não está falando da produção, a gente está falando mais da parte de comércio, que as pessoas tinham as transações comerciais e um valor dessas transações era pagas a César. Certo? Ficou claro? E falamos do dízimo. E o que é a oferta, então? Por sua vez, a oferta é uma contribuição a ser apresentada no altar do Senhor como forma de adoração e gratidão. Enquanto os dízimos fala de fidelidade e reconhecimento, a oferta fala de gratidão e adoração. Então, no dízimo a gente tem aqui um percentual, que é a 10ª parte. É de quem tem renda, certo? Sim, é uma visão simples, mas correta acerca disso. Se eu não tenho renda, como eu vou ofertar? Como eu vou dizimar, na verdade? Pronto, a pessoa vai ofertar ali do que possui. E você pode entender que... Como é que eu vou explicar isso aqui? Às vezes a pessoa não trabalha, não recebe um prolabore, que fica fácil, às vezes, de a gente calcular o percentual da sua renda. Mas se alguém, te entrega um valor e você pode dizimar aquele valor que foi entregue. Agora tem coisa que não tem como. Se é que os irmãos me entendem. Você recebe roupa, você recebe comida, não tem como entregar o dízimo, então você oferta. Pastor Clécio. E dízima da mesada. É porque a mesada é a renda dela, ela dizima em cima da renda que tem. O dízimo, gente, não tem a ver com quantidade de dinheiro, não. Tem a ver com princípio. É um princípio de eu entender que o Senhor tem sido fiel a mim e eu estou sendo fiel a Ele. Tá claro isso? Vamos para frente? O privilégio de dar. Dízimo, irmão, não é coisa nova, não é invenção do pastor Jonatas, não é invenção do pastor Zé Luiz, não é invenção do pastor Josué. O dízimo aparece
na lei de Moisés. Ao ler Gênesis 14, 20, encontramos a primeira menção do dízimo feita na Bíblia. Abraão, ao derrotar os seus inimigos, deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Aqui está uma lição para nós. Antes de se tornar um ato obrigatório na lei de Moisés, o dízimo foi praticado por Abraão como um ato de gratidão e de fé. Aqui é fé de fidelidade. Nos dias de Abraão não havia ordens, sacerdócio, nem preceitos que requisessem ou requeressem a obrigação sistemática de se entregar o dízimo. Aquele foi um gesto espontâneo de fé e de adoração do patriarca. Antes de eu passar para o próximo tópico, é uma coisa interessante dizer aqui. Quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, a gente tem um ato tipológico ali. Para a gente entender melhor isso que acontece em Gênesis 12, se eu não estiver enganado, Gênesis 12 ou 7, me falha a memória agora. A gente precisa ler Hebreus. Hebreus no capítulo 7, a gente vê ali o escritor aos Hebreus falando que esse dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque, ele foi tipológico. O texto do livro de Hebreus diz que Melquisedeque era um rei que não tinha genealogia, não fala de tempo de governo, assim, e diz que reinará para sempre. É uma tipologia ali de Deus. E o próprio texto do livro de Hebreus diz que Levi nem tinha sido gerado ainda, irmão. Levi viria muito depois. Entregou o dízimo a Melquisedeque através de Abraão. E diz assim, olha, naquele período, os levitas, certo? É quem recebeu o dízimo. Todas as tribos entregavam o dízimo à tribo de Levi, porque a tribo de Levi não trabalhava. A tribo de Levi foi separada para servir. Então, para a manutenção deles, todas as tribos entregavam o dízimo à tribo de Levi. Está claro isso? Então, só quem recebia o dízimo eram os levitas. O texto que o escritor aos Hebreus coloca diz que Levi, que nesse período era quem recebeu o dízimo, entrega o dízimo a esse sumo sacerdote que era Melquisedeque. Aqui a gente tem o que a Bíblia chama de tipologia. A gente tem uma coisa simbolizando outra. Diz que, na antiga aliança, o dízimo era entregue à tribo de Levi, e que agora, contexto do Novo Testamento, era entregue diretamente a Deus. Tá claro isso? Vamos para o texto? Deixa eu abrir o texto aqui para a gente ir. Hebreus 7. Todos acharam? Amém ou não amém? Acharam, irmãos? Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, Salém é um nome antigo de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, depois isto também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim da vida. Veja bem, quem é que a gente conhece que tem essa descrição? É o Eterno. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo de seus espojos, e verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi, que receberam o ofício do sacerdócio, têm ordem de tomar o dízimo do povo segundo a lei, isto é, seus irmãos, ainda que estes também tenham sido
ainda que estes também tenham saído do lombo de Abraão. Enfim, o texto aqui a gente vai ter essa descrição desse ato de dizimar de Abraão e de que na antiga aliança o dízimo era entregue à tribo de Levi, e na nova aliança é esse sacerdote da ordem de Melquisedeque que é que nós entregamos o nosso dízimo. Amém ou não amém? Alguém tem dúvida acerca disso? Eu posso para o próximo ponto. Eu estou perguntando, irmãos, porque às vezes gera muita dúvida sobre isso e eu não quero que ninguém saia aqui com dúvida de nada. Se eu quiser perguntar, pergunta, e se eu não souber, eu vou pedir ajuda dos universitários. Outro patriarca que a Bíblia cita, que foi fiel na entrega dos seus dízimos, antes de existir a lei de Deus, dada ao povo, foi Jacó. Gênesis 28, tá? Só conferir. Assim, para aqueles que alegam que o dízimo é um mandamento ultrapassado da lei de Moisés e por isso não é mais válido para os nossos dias, apresentamos verdades bíblicas que confirmam que antes mesmo do código da lei do povo judeu, os patriarcas dizimavam regularmente. Então, o dízimo sempre foi feito pelos patriarcas. Aí a gente vem aqui um conceito sobre o dízimo na lei mosaica propriamente dito. A gente viu Abraão, Jacó, que foi antes da lei, e agora na lei de Moisés. O que é que o texto vai dizer para a gente aqui? Como observamos, o dízimo era praticado pelos servos de Deus e por outras religiões do mundo antigo. Com o advento da lei, houve a incorporação de um costume que já era aceito e praticado regularmente 250 anos depois da experiência de Jacó em Betel. O Senhor orientou Moisés a instituir oficialmente o dever de cada judeu entregar o dízimo. Isso está lá em Levíticos, capítulo 27, o versículo 30 ao versículo 33, se você quiser conferir. Para isso, o judeu deveria ter consciência de que estava entregando algo ao Senhor. Mais tarde, Malaquias afirmou que o povo que retinha os seus dízimos estava roubando do Senhor. 250 anos depois da experiência de Jacó em Betel, o Senhor orientou Moisés a instituir oficialmente o dever de cada judeu entregar o seu dízimo. Então, eu acho, irmãos, que no contexto do Antigo Testamento, não há que se falar sobre tanto a legitimidade quanto o hábito, a cultura do dízimo. O que muitas vezes a polêmica ela acontece é quando a gente fala do dízimo no Novo Testamento. Não é verdade? A pergunta maior, a dúvida maior das pessoas é: porque o dízimo não é para a gente, o dízimo era só para o povo judeu. O dízimo era para a antiga aliança. Vamos ver o contexto do dízimo e da oferta no Novo Testamento, então? É a terceira parte da nossa lição. Dízimos e ofertas no Novo Testamento. Jesus e a prática do dízimo. Jesus se referiu ao dízimo 2 vezes. Em Mateus 23, 23, e em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, a gente tem uma descrição ali. Na primeira citação, Jesus censurou os escribas e os fariseus que entregavam o dízimo apenas para se mostrarem mais piedosos. Na segunda situação, da mesma maneira, ele censurou os fariseus que davam o dízimo apenas para cumprir uma exigência da lei. Em ambos os casos, Jesus não condenou a prática do dízimo, mas a motivação equivocada daqueles religiosos. Olha só. Eu quero que alguém abra e a gente vai ler rapidinho. Eu não sei quanto minha hora está aqui. Meu Deus, minha hora já foi embora. Mas vai dar tempo de terminar. Alguém abre Mateus 23, 23. E alguém abre em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Quem achar, irmãos? Por favor, pode ler. Se o irmão sinalizar aí, o diácono aqui, nosso irmão Aliomar, vai levar o microfone para você aí. Mateus 23, 23. Alguém achou? Ali. E outro abre em Lucas 18, 9 a 14. 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do edro e do caminho e dos prezais, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Os irmãos entenderam aí? Eu vou ler de novo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei. Que questões são essas? Juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deverias ter feito, e não deixar as outras por fazer. Algumas versões dizem, deverias fazer estas, sem deixar de fazer aquelas. Só análise do texto do que está escrito. Ele diz, olha, que os fariseus, irmãos, eles entregavam o dízimo de tudo. E o texto está dizendo, ó, vocês vão à feira ali, vende o coentro, vende o endro, vende a salsa, vende a cebolinha, e vocês são fiéis nesse dízimo. Mas vocês têm deixado de lado a fé, a misericórdia, a bondade, que são primordiais à lei. Mas ele poderia dizer, então, Jesus poderia ter dito, então, não entreguem mais esse dízimo do coentro, da cebolinha, e fazeis ou façais somente justiça, fé e misericórdia. Não. Ele diz assim, olha, façais estas o que? As últimas que ele falou, a bondade, a misericórdia, sem deixar aquelas que ele falou anteriormente, a entrega fiel do dízimo. Para mim, irmãos, só essa fala de Jesus, eu não precisava de mais texto nenhum para me dizer que eu devo dizimar. Para mim, Jonatas, tem pessoas que precisam de um incentivo maior do que a palavra do próprio Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, não cumpra metade, não faça metade, faça o todo. Seja misericordioso, seja fiel, seja bondoso e cumpris a entrega dos dízimos e das ofertas. No outro texto, alguém achou aí? Lucas 18, do 9 ao 14. Aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era o justo, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja bem, esse texto que a gente leu aqui, ele não está falando necessariamente de dízimo. Não, está falando de justificação, de humilhação e de culto. Mas veja bem, no texto, quando Jesus conta essa parábola, ele fala que o publicano se humilhou diante do Senhor, enquanto o fariseu se achava mais justo, se achava mais digno, porque entregava o dízimo. E o que o texto está dizendo aqui é: você não é melhor porque você entrega o dízimo, ou você é pior porque você não entrega. Porque Deus, gente, não está interessado. Veja bem, os dízimos e as ofertas fazem a manutenção da casa do Senhor? Fazem. Mas antes de o Senhor estar interessado no que você tem para dar a Ele, o Senhor está mais interessado em quem você é. É quem você é. E por ser quem você é, a consequência é você ter um coração liberal para ofertar. Isso aqui está claro? Irmãos,
Você que está me acompanhando pela internet também, o valor do quanto você entrega, gente, ele é dono do ouro e da prata. Você acha que o dízimo que você entrega vai mudar algo na vida do Deus Todo-Poderoso? Irmão, não vai. A gente precisa entender que a ordenança da parte do Senhor não é uma privação da gente, não é um cuidado. Eu já estou encerrando a lição aqui, e veja bem, quando tem uma ordenança da parte do Senhor, não é para o nosso malefício, é para o nosso cuidado. Tanto não da parte de Deus, quanto sim da parte de Deus, é um cuidado para conosco. Veja bem, tentar deixar isso aqui bem claro para a gente encerrar essa lição aqui, tendo isso esclarecido na nossa mente, no nosso coração. O dinheiro que eu tiro do meu bolso para dizimar ou para ofertar, não muda em nada quem Deus é. Fato. Mas quando eu boto a mão no meu bolso e eu exerço a fidelidade, eu digo para o Senhor, olha, meu ato de fidelidade aqui, o Senhor tem me dado, o Senhor tem provido na minha casa, o Senhor tem provido na minha vida, e da minha fé no Senhor eu devolvo a 10ª parte daquilo que eu recebo. Eu estou dizendo para o meu dinheiro, dinheiro você não manda em mim, o meu Senhor é o Cristo, não você. E quando eu oferto, eu digo, o Senhor tem sido tão bom, tem feito muito mais do que aquilo que eu mereço, que mais eu posso te dar? Exato, é um reconhecimento de fidelidade. Quando eu consigo me desprender, e quando eu falo de um coração liberal, não é só ofertar no culto não, irmãos. Às vezes ofertar na vida de alguém, de um necessitado, de alguém que precisa, de eu ter esse coração liberal, de ir, de ajudar, de prover para quem não tem como. Eu acabo sendo resposta à oração de alguém. A gente canta nos louvores assim... eu estava até lembrando na hora que estava vindo para a igreja. Aí chega no louvor, levanta as mãos e canta e chora e diz: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Peraí, eu posso render a minha vida? Eu posso render, mas eu não posso dizimar, eu não posso ofertar? Os irmãos estão entendendo meu raciocínio? Ou seja, a gente ainda tem outro exemplo, não de dízimo, mas de oferta, no Novo Testamento também. Quando Paulo, Coríntios, se eu não estiver enganado, quando os macedônicos eles falam assim, olha, a gente vai ajudar Paulo, a gente vai cooperar, mesmo não, tipo assim, além das nossas condições, eles tiraram gente de onde não tinha para ofertar, para ajudar a viagem missionária de Paulo. E é um exemplo também de oferta. É um povo que não ofertava só quando era confortável. Os macedônicos, eles quiseram ofertar tendo prejuízo, porque tinham um coração liberal. Eles tinham entendido, aquele povo tinha entendido que o que eles tinham recebido quando receberam o evangelho era tão maior que a oferta para eles era só consequência. Amém ou não amém? E eu queria encerrar essa aula de hoje. Eu nem vou falar dos pontos aqui, porque no prosseguimento da lição a gente vai ter o tópico que diz Paulo e a prática da contribuição financeira. Ele vai pegar esse texto de Coríntios, aqui está em 1 Coríntios, no capítulo 16, o versículo 2. Você pode ler quando você chegar em casa, que a gente vai ver ali o povo macedônico querendo, fazendo questão de ajudar na viagem de Paulo. A gente vai ver a prática do dízimo hoje. Eu falei aqui já, porque o texto vai falar da prática do dízimo hoje, ele vai aprontar para o texto de Hebreus, capítulo 7, que nós lemos agora há pouco. Então, esta parte da lição se resume apenas isso, essa questão do dízimo a Melquisedeque. A finalidade dos dízimos e ofertas é o sustento do sacerdócio. A gente vê isso no livro de Números, capítulo 8, 26. Então, os dízimos eram trazidos ao templo porque a tribo de Levi não trabalhava, então era sustentada pelos dízimos e ofertas. E ainda hoje, os dízimos e ofertas é o que sustenta as igrejas, certo? As obras missionárias, as reformas do templo, tudo que a gente faz aqui é sustentado pelo dízimo que nós oferecemos. No contexto do Antigo Testamento,
o dízimo era utilizado para a promoção das festas nacionais. Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22 ao versículo 27, a gente tem a tipificação disso aí, e o sustento dos necessitados. O comentarista da lição coloca o seguinte, trienalmente o povo deveria separar um dízimo específico e entregar ao levita, a fim de que encaminhasse aos pobres, Deuteronômio 14. Quando Malaquias repreendeu o povo acerca da sua infidelidade no dízimo, a palavra foi: para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. A conclusão da lição diz o seguinte: longe de ser vista sob o prisma da obrigatoriedade, a participação financeira é considerada como um elevado privilégio na nova vida em Cristo. Através da contribuição financeira, o crente reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e demonstra, ao mesmo tempo, o grau de sua identificação com Cristo e de envolvimento com o reino de Deus aqui na terra. Dízimo gera proteção. Oferta opera para a multiplicação e sacrifícios geram milagres sobrenaturais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11, para eu encerrar minha fala aqui com esse texto. Todos acharam, amém? Romanos capítulo 11. Eu vou ler aqui, irmãos. Romanos 11:11. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem de forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para ver se, de alguma maneira, eu posso provocar ciúmes ao que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, fostes enxertados entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que tu pudesses ser enxertado. Bom, por sua incredulidade, eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejais arrogante, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe a ti também. Por que eu queria terminar com esse texto? Veja bem, talvez você não tenha entendido ter lido esse texto agora, mas você vai entender. Muitos dizem que o dízimo era específico para os judeus. Não se aplica a nós. Paulo, no Novo Testamento, escrevendo aos Romanos, diz assim: tudo era para os judeus. Tudo. Jesus veio para quem? Para quem? Nós somos gentios, irmãos. Jesus não veio para nós. Paulo está dizendo nesse texto de Romanos 11 aqui o seguinte: olha, porque eles erraram, eles eram ramos, foram cortados, e nós, gentios, fomos o quê? Enxertados. Deus não tem dois povos. Existe o povo de Deus. Nós fomos enxertados. O Paulo diz assim, olha, nós éramos como uma oliveira brava, silvestre. Nós somos enxertados na oliveira que é Cristo. E não é motivo para nós nos orgulharmos disso, diz para nós temermos diante desse conhecimento. Ou seja, porque o dízimo era para os judeus e nós somos o que agora? Se gentios somos enxertados na oliveira, a lei que é para eles não é para a gente, que aceitamos a Cristo. Cristo veio porque tudo era para os judeus, tudo era para eles. Nós, por graça, fomos enxertados
na oliveira. Por graça. Não é por merecimento. E aí o próprio Paulo diz assim, olha, por causa da rebeldia deles, muitos foram cortados da oliveira. Então vós que fordes enxertados, andem em temor. Porque se aquele que não poupou o galho que era legítimo, vai poupar você que é ilegítimo? É o que Paulo está falando para nós aqui. Nós em temor devemos ouvir, aprender a palavra de Deus e humildemente praticar, cumprir um princípio. Não parte do princípio, mas o princípio como um todo. A igreja, algumas pessoas falam assim, porque no Novo Testamento, não se atentando para esses textos que lemos, não fala de dízimo propriamente dito na igreja de Atos. Gente, a igreja de Atos entregava tudo. Como é que eu vou falar? Qual necessidade tinha dos pais da igreja ensinarem a entregar 10% uma igreja que entregava tudo? Atos capítulo 3 a gente vai ver que as pessoas vendiam as propriedades, traziam tudo aos pés dos apóstolos para que ninguém passasse necessidade de nada. De nada. Eu desejo no meu coração que, diante do que nós aprendemos aqui essa manhã, você volte para sua casa entendendo que a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor, ainda que eu creia ou que eu não creia. Eu quero que você volte para casa entendendo que um princípio bíblico, ele é um princípio bíblico, eu queira praticá-lo ou não. Diante dessa lição que nós estudamos nessa manhã, eu não vou jamais colocar o dedo na cara de ninguém e dizer assim, você deve, você tem que fazer. Não. Porque se eu creio na palavra como eu creio, para mim é suficiente saber, irmãos, que eu ensinei aquilo que aprendi, com a fidelidade que aprendi, e que a própria palavra vai gerar no coração de cada um que está me ouvindo aqui, a necessidade de praticar aquilo que a palavra ensina. Se você tem dúvida acerca de algo que eu falei aqui nessa manhã, você tem duas opções. Você pode chegar ali comigo e conversar, caso algo não tenha ficado claro. Mas ainda que tenha ficado claro e você não concorde, você pode levar seu joelho ao chão e dizer, Senhor, eu não entendo tudo que o Senhor quer que eu faça não, mas por fé, eu creio que o Senhor vai quebrar esse coração duro aqui e me fazer, em amor, entender a Tua palavra e praticar o Teu mandamento sem ressalvas, sem amarras, de um jeito fluido, entregue, adorando, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas, para que a gente possa, irmãos, dizer verdadeiramente, Cristo é o Senhor de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?